Bez, vamos de Zema, porque o Lula já respondeu Zema, viu? Respondeu? Respondeu. Ah, que bom. Cara, o Lula tá ligeiro, né, cara, ultimamente. Sim. Não tá deixando para depois as respostas que têm que ser dadas em cima do lance, né? Porque senão o cara nada de braçada no que falou, gera corte, gera lacração nas redes sociais. E o Zema, veja bem, o Zema é o seguinte, ele voltou a criticar o nordestino e diz que o Sudeste está cansado de subsidiar a região. Em entrevista ao Contexto Metrópolis, Romeu Zema, governador de Minas, falou sobre sua polêmica e criticou a região Nordeste, voltando a afirmar que os estados pobres são sustentados pelos mais ricos e que esse assistencialismo tem que acabar. Mas tem uma questão, Beze, veja só. A gente vai mostrar também ele falando que não participa mais de eventos com o Lula porque ele é vaiado. Você sabe o percentual de municípios de Minas Gerais que tem mais Bolsa Família do que carteira assinada? 40%. 40%. São mais de 300 municípios em Minas Gerais onde há mais adulto recebendo Bolsa Família do que adulto trabalhando de carteira assinada. Então, o Zema precisa primeiro olhar para o próprio quintal. Só que, além de ele ser dissimulado, ele não tem a capacidade de fazer autocrítica também. De perceber que o Estado que ele governa há quase 8 anos não tem como ser muito diferente de estados mais pobres da nossa federação. Infelizmente, cara. Minas Gerais também. Muita população ainda dependente de Bolsa Família. E o que ele faz em relação a isso? Me diga, o que ele faz em relação a isso? Ele é governador. Ou só o governo federal é que tem culpa? Lembrando que ele entra como governador junto do Bolsonaro. Tá? Vamos ver o Zema então reclamando das vaias que ele recebe enquanto vai com o Lula para eventos em Minas Gerais e disse que a partir de agora ele não aparece mais. Ele não vai, mas ele não quer ser criticado e nem vaiado. Vamos ver aqui, ó. Não irei em nenhum evento com ele, porque o evento dele é para causar constrangimento à minha equipe, à minha pessoa e ao meu governo. Eu me recuso a ir, porque eu ir só para ter petista lá me vaiando, eu não vou. Não há nenhuma boa vontade, isso aí está claríssimo, que grandes projetos, verbas estão indo para estados que têm alinhamento, que se subordinam ao governo federal. Então, Minas tem recebido, na minha opinião, muito pouco pela relevância que tem. Não irei. Engraçado, Helder, o que me espantou são 32 segundos de fala sem um erro gramatical. Eu não percebi nenhum, pelo menos. Mas é que aí ele esqueceu do personagem. Ele estava um pouco irritado, né? Parecia, né? Mas o Lula também já percebeu, viu? Eu não sei se ele anda acompanhando a Galãs fez, mas ele percebeu que é um personagem. O Lula respondeu aqui e percebeu que é um personagem. Porque o Zema é o falso humilde. Bom, quem quiser conhecer o Zema, assista o Roda Viva. Porque quando ele aparece, sabe, na rede dele comendo uma banana com casca, ele poderia ter sido mais radical, comer um abacaxi com casca, ou comer uma jaca com casca. Seria muito melhor para ele mostrar, sabe, a bobagem que ele tentou passar para o povo. Ele é um falso humilde. Ele tenta vender uma humildade que ele não tem. Ele não tem essa humildade. Ele é o seguinte, ele tenta criar um tipo de comportamento que não condiz com a necessidade de um governo de Minas Gerais. Minas é o segundo estado economicamente mais importante do Brasil, do ponto de vista populacional, mas Minas tem uma coisa, é o estado mais rico do ponto de vista cultural. É um estado muito rico do ponto de vista político. Ninguém sabe fazer política como mineiro. Todo mineiro já nasce político. E ele tenta descaracterizar a honradez do povo de Minas Gerais, tentando essa falsa humildade. Tá assistindo a Galãs fez ou não tá, Beze? Tá assistindo. O pai tá assistindo. Pai tá assistindo. Personagem, tá claro, tá evidente para muita gente que o Zema tá criando um personagem de falso humilde. Até o presidente já notou. E vamos ver aqui a crítica que ele fez aos nordestinos, lembrando aí que 40% dos municípios de Minas tem mais gente recebendo Bolsa Família do que trabalho com carteira assinada. A gente já
fez uma entrevista. Eu que só fui perceber depois que essa loira aqui é a Andresa Matais, cara. Não tinha reconhecido. Tá diferente, né? Juntos uma vez, o senhor colocou sua posição com relação aos estados do Nordeste, foi bastante polêmico na época. Eu queria retomar para ver novamente essa questão com o senhor, de que os estados do Sul e Sudeste acabam financiando os estados do Norte e Nordeste, que são estados economicamente mais pobres. Esse é um ponto que o COSUD, que é o Conselho dos... Consórcio, Sul-Sudeste. Do consórcio... Tá sabendo. Conseguiu, de alguma forma, equilibrar? O senhor continua achando que o Nordeste é uma vaquinha magra que o produtor precisa alimentar? Andresa, eu sou da seguinte opinião. Tem pessoas que precisam de ajuda, tem cidades que precisam, tem estados que precisam, tem empresas que precisam, e você deve estar viabilizando aquela ajuda para evitar que a pessoa passe fome, para evitar que uma empresa tenha de demitir milhares de funcionários, para evitar que uma cidade entre numa crise enorme na saúde, na educação, porque não tem recursos. Agora, Andresa, o que precisa ser feito? Falar. Precisa ter o tempo de cura. Precisa ter o tempo de sanear essa situação. E o que existe no Brasil? Uma ajuda eterna, que não acaba nunca. Aí eu sou contra. Se nós falarmos estados que são mais pobres, nós vamos ter aqui uma ajuda durante os próximos 50 anos, para que você possa desenvolver, para que você possa cumprir essas metas, mas aqui no Brasil não, vai perpetuando. Meu filho tem 29 anos e minha filha tem 32, eles já são independentes, não dependem de mim. Eu acho que nós... Eu vou encarar isso como piada, como humor por parte do Romeu Zema, porque ele quer comparar a realidade de um país que sofreu com desigualdade Não é possível desde o seu início, tá? Com os filhos deles, né? Que são herdeiros já de terceira, quarta geração, nasceram em berço de ouro, estudaram nas melhores escolas, com as melhores formações. Ele quer comparar mesmo? Sério mesmo? Que ele acha que essa comparação é justa? Agora, vem cá. Ele estava lá explorando de todas as formas possíveis. Quando o cara mete essa de que o Bolsa Família tá atrapalhando, tem que tirar o cara do Bolsa Família, eu também acho que a pessoa tem que ter porta de saída, a pessoa tem que conseguir trabalhar, e muitos conseguem, muitos saem do Bolsa Família, mas a questão é a seguinte, se você tem uma empresa cujo salário que ela paga não é competitivo em relação ao Bolsa Família, meu amigo, significa que a tua empresa não deveria existir, porque ela não tem condições de existir, porque ela só vai existir de uma outra maneira. De que maneira? De uma maneira em que ela possa explorar a mão de obra, não pagar o mínimo, não oferecer nenhum benefício, fazer com que os trabalhadores acumulem funções, e é exatamente isso que essa classe empresarial brasileira, desde a reforma trabalhista, quer. Esse papo de atacar o Bolsa Família, ele vai diretamente nesse ponto. Meu amigo, não dá para ter um programa social que atrapalhe a exploração da mão de obra como a gente gostaria de fazer. Se não acabar com esse programa social, como é que a gente vai oferecer miséria para o cara ficar 12, 14 horas aqui dentro? O cara não vai aceitar. E com razão, com toda a razão, ele não vai aceitar. O Bolsa Família incomoda sujeito como o Zema, que antes de ser governador é empresário. Não, Helder, só um parênteses. Oi. Tá falando dos filhos do Zema. O Zema declarou em 2022 um patrimônio de 129 milhões de reais em bens. Então, ele quer se comparar com o cara que nasce... Não, engraçado no interior do Pernambuco. Ele teve um crescimento de 86% em relação a 2018. Em 4 anos, o patrimônio dele subiu quase 100%. Era de 69,7, passou para 129,7 milhões. O Bolsa Família quebrou o Zema? O Bolsa Família quebrou o Zema? O Bolsa Família quebrou o Luciano Hang? Luciano Hang ficou rico durante o período em que começou o Bolsa Família. Quebrou o Luciano Hang? Não quebrou.
Quebrou o Morongo lá, da Mormai? Não quebrou. Quebrou o Roberto Justus? Não quebrou, brother. Não quebrou nenhum deles. E se um deles vier a quebrar, é porque eles são péssimos empresários. Porque é tudo pendurado em mamata estatal, em empréstimo do BNDES, cheio de vantagens para eles, entendeu? Subsídio e tudo mais. Se quebrar é porque eles são péssimos empresários. Porque as vantagens que eles têm diante de nós, somos pequenos empresários, de vocês que estão ouvindo a gente aqui, é absurdo. É absurdo. Governo de esquerda, governo de direita, não importa qual que esteja lá no poder. São pais para esses caras, velho. Esses caras, eles nadam de braçada independentemente do governo que tiver no poder no momento. Aí o cara fica reclamando de Bolsa Família, porque se tiver o Bolsa Família, eles não podem fazer mais como a Vinícola Aurora fez lá, que é colocar o cara em situação análoga à escravidão, explorar o pobre coitado que está ali na vinícola, fazendo a colheita da uva ou qualquer outro tipo de emprego que eles oferecem, subemprego geralmente, entendeu? É por isso que eles têm essa bronca. O foda é ver o fudido embarcar nessa. O cara que é um CLT, o cara que é um autônomo, um MEI, mas eu consegui. O pessoal fica vagabundo aí. Porra, vai ter gente que vai ficar vagabunda? Mano, tem pilantra, eu falo, mas tem pilantra em todo recorte. Eu não tenho essa posição paternalista de achar que, não, mas o pobrezinho não pode ser pilantra. Pode, tem um cara que vai ser. Tem um cara que vai se aproveitar da situação. É óbvio que vai ter, entendeu? Mas o cara que conseguiu superar a pobreza extrema e acha que aqueles que estão ainda na pobreza extrema não merecem um mínimo de atenção estatal, esse cara é um coitado, velho. Porque ele não é o Zema, ele não é o Luciano Hang, ele não é ninguém, mano. Ele é um cara que se ficar 2 meses sem receber salário, ele tá morando embaixo da ponte. Que se o negócio dele quebrar, ele vai estar vendendo até as cuecas para pagar as contas dele, para pagar a escola particular do filho. E fica se colocando em pé de igualdade com esses filhos da puta bilionários, multimilionários. Isso me irrita pra caralho, velho. É triste de ver. É triste de ver. Porque esses caras ainda têm uma justificativa. Porra, eu quero explorar o maluco aqui na minha empresa, entendeu? Eu quero que se foda, eu quero colocar os caras pra colher uva aqui e pagar 600 conto. Agora você aí, velho, instalando gesso no teu bairro, tá? Com uma Saveiro toda fodida entrar nessa. E tem muito do lance da empatia. Eu já falei aqui uma vez, eu fazia musculação em uma academia aqui perto de casa, onde Alexandre Correia também faz, ou fazia, e aí tem um senhor negro ali que vai todo dia, ia todo dia, e aí eu ouvi uma conversa uma vez, ele falando, esse negócio de cota, de ajuda, isso aí é um lixo, porque eu consegui vencer na vida sem precisar disso aí, tá? Então qualquer um pode também. Tem também a conversa daquele cara que quer ver o pobre, se o cara é pobre, ou o cara foi atacado, é minoria, e quer que a minoria se foda, quer que os irmãos dele se fodam. Sabe? É porque eu alcancei. Né? O campeonato de sofrência. Mas eu me fudi e consegui, por que esse cara também não pode? É o campeonato de sofrência, né, velho? Deixa eu te contar sobre algo que pode ser exatamente o que você estava procurando. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar. E modificar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar e em 4 dias, após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Iago conseguiu fazer $87. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria quase R$500 em 4 dias. Eu sei que você já deve ter ouvido muito essas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com suas contas básicas. E pode ficar tranquilo, tá? Que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Mas Beze, eu vou fazer igual nos primeiros dias? Pode ser que não, talvez demore uma semana para dominar, mas seguindo o método completo você consegue. Só que para entender tudo, precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho. Mas é um trabalho com total liberdade de horário e lugar. Então, se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra satisfatória, clica no link da descrição desse vídeo, assista às 3 aulas do Clayson e decide.
É de graça e já te mostra uma renda extra de verdade.